Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, sou aluno do programa de pós-graduação em Medicina Translacional, coordenado pela professora doutora Dulce Casarini. Agradeço a presença dos senhores membros da banca, que estão aqui num momento de extrema importância para a minha pessoa, na formação como pesquisador. Aproveito a extensão para agradecer a presença dos demais. Nesta tarde vou apresentar para os senhores a nossa pesquisa, cujo relatório especial foi submetido ao crivo de vossas senhorias. A pesquisa repercussão da interposição isolada em ratos com desmetabolismo glicídico induzido por dieta é uma pesquisa que se insere num grupo coordenado pelo professor Dr. João Luiz Azevedo e que foi orientada por eu mesmo e co-orientada pela doutora Valderez, que muito também nos agradece por sua participação, pelo professor Galhardi, que será examinada pelos senhores na presente tarde. A proposição original da nossa pesquisa foi publicada na revista Nature Proceedings. Todo o experimento foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Paulista de Medicina e os resultados, como nós veremos, foram apresentados em 3 oportunidades, em 3 congressos. Os resultados parciais iniciais da primeira etapa foram apresentados no Congresso Brasileiro e parte dos resultados finais foi apresentado em um dos 2 últimos congressos internacionais de cirurgia bariátrica metabólica. A ideia de se tratar, mediante cirurgia, o diabetes tipo 2 surgiu a partir da observação de resultados de cirurgias bariátricas e metabólicas consolidadas. É bem sabido que a obesidade predispõe os indivíduos a uma série de comorbidezes e encurta a sua expectativa de vida. E o diabetes e a resistência insulínica acometem mais de 80% dessa população com índice de massa corporal elevado. Mas é bem sabido que tanto a resistência insulínica como o diabetes acometem uma população considerável na faixa da eutrofia e do sobrepeso. O controle das comorbidezes pode ser atribuído, inicialmente, a uma diminuição da massa corporal, mas já foi demonstrado um efeito endócrino potencialmente controlador da glicemia, mesmo antes de uma perda de peso significativa e mesmo antes que o indivíduo tenha recebido alta hospitalar. Tudo isso explicado pela teoria do intestino posterior, em que o GLP-1, o hormônio incretínico, o hormônio entérico que medeia a secreção pós-alimentar de insulina, aumenta quando alimentos mal digeridos chegam mais precocemente ao intestino distal e estimulam as células L a produzir. E esse hormônio é aquele que merece especial destaque, pois é o mais associado aos efeitos antidiabéticos das cirurgias bariátricas. O aumento de GLP-1 corrige a síndrome de intestino distal vazio e propulsiona o fenômeno do freio leal, tendo repercussões e ações pancreáticas, extrapancreáticas e também sobre o sistema nervoso central. Daí então a valorização de fatores neuroendócrinos e hormonais, muito além dos aspectos puros de restrição e desabsorção das cirurgias bariátricas. Essas intervenções são eminentemente metabólicas. É bem sabido que o diabetes é uma afecção crônica, heterogênea, progressiva, em que se tem um quadro de resistência periférica à insulina e disfunção gradual de células beta, surgindo invariavelmente quando essas células beta não são mais capazes de manter a hiperinsulinemia num nível capaz de reverter a hiperglicemia. Sabe-se que o diabetes encurta a expectativa de vida e compromete a qualidade de vida por seus efeitos microangiopáticos, macrovasculares e até neuropáticos. E o tratamento clínico conservador, sejam todas as medidas clínicas
medicações, mudança de estilo de vida, mudanças comportamentais, dieta, emagrecimento, dificilmente conseguem, em longo prazo, determinar o impedimento da progressão dessa doença e diminuir o índice, os níveis de hemoglobina glicada. Não consegue efetivamente diminuir a mortalidade em muitos casos. Ao passo que sabe-se que as cirurgias bariátricas revertem esse fenômeno. O que nós trazemos hoje para apresentar para os senhores em nossa pesquisa não é uma cirurgia metabólica utilizada para tratar indivíduos obesos, indivíduos que podem ser submetidos a cirurgias já consolidadas, como cirurgia de forma capela, sleeve gastrectomy, mas sim indivíduos que não sejam portadores da obesidade grave, obesidade grau 3, indivíduos na faixa do sobrepeso, da obesidade grau 1, chamada como obesidade leve. Aí se insere a interposição ileal isolada como uma alternativa terapêutica para esses indivíduos selecionados, em que se transpõe um segmento do ilho distal para uma posição mais proximal do jejum. É de se ressaltar que, até o presente momento, nenhuma cirurgia de interposição ileal isolada foi realizada em humanos. A experiência que se tem há algum tempo associa a interposição ileal isolada à gastrectomia vertical. Mas se questiona qual seria a finalidade dessa cirurgia restritiva e metabólica, no sleeve gastrectomia, gastrectomia vertical, em indivíduos que não necessitam de perda poderal, porque estão numa faixa de sobrepeso ou obesidade leve. A obesidade e a resistência insulínica são afecções que estão relacionadas a diversas condições clínico-metabólicas que precisam ser consideradas quando se escolhe um modelo experimental para o desenvolvimento da pesquisa. Na literatura encontramos modelos genéticos, knockouts, alterações gênicas, modelos induzidos por streptozocina e por aloxana, que destroem o pâncreas e hipotálamo desses animais, consequentemente se desenvolve diabetes, modelos cirúrgicos, em que se tem a pancreatectomia parcial e assim o desenvolvimento de diabetes. Mas o que nós temos a plena convicção que é o que melhor mimetiza a condição humana é o modelo de obesidade, consequentemente de diabetes e insulínica, é aquele induzido por dieta, porque traduz a realidade da população. Não existe nenhum relato na literatura da realização de cirurgia de interposição ileal isolada neste modelo que por nós foi proposto. Daí também a nossa crítica ao estado da arte, a nossa identificação da situação problema, pois os trabalhos existentes envolvem ratos hipoinsulinêmicos com destruição pancreática, com alterações genéticas que não mimetizam o que de fato acontece na população obesa e mesmo na população não obesa grave. Por isso que, a fim de contribuir para o tratamento do diabetes tipo 2, avaliamos os efeitos da interposição ileal isolada neste modelo experimental de diabetes de metabolismo glicídico induzido por dieta. As descobertas pontuais que buscamos fazer eram verificar os efeitos no peso, na ingestão alimentar e no perfil glicêmico após o consumo de formulações hiperlipídicas que compuseram nossa dieta experimental, para que assim nós pudéssemos investigar com maior fidelidade, com maior capacidade de extrapolar os resultados de nossa pesquisa para a população, a amostra, e aí sim investigar as modificações ponderais da ingestão alimentar decorrentes da interposição ileal isolada, bem como as alterações no metabolismo da glicose e examinar a arquitetura do pâncreas, pois os efeitos que temos, mesmo na prática clínica, são aqueles em que misturam as duas cirurgias, interposição ileal com gastrectomia vertical. Avaliamos
parâmetros morfológicos e estruturais do pâncreas endócrino desses animais em relação ao número e área das ilhotas, número de células beta e células não beta, bem como suas respectivas densidades. Aqui nós temos um desenho esquemático mostrando no grupo transposição, conforme a técnica de Koopmans, o isolamento de um segmento de 10 centímetros de hilo distal, transposto de maneira isoperistáltica para uma situação mais proximal no jejum, sem qualquer desvio de trânsito, sem qualquer remoção de alça intestinal, portanto, sem qualquer caráter restritivo, sem qualquer caráter desabsortivo. Realizamos essas 3 anastomoses, também no grupo Chan, operação simulada, logicamente, sem interpor nenhum segmento, mas tão somente com secção e anastomose primária para que pudéssemos ter a influência das 3 anastomoses, eventualmente, no decorrer dos nossos resultados, seja em mortalidade e efeitos precoces da cirurgia. Aqui uma foto em que podemos ver as 3 anastomoses intestinais, aqui no ilho distal, aqui o jejum proximal, o ilho interposto e a última anastomose. Uma diferença de mais de 19% na comparação dos pesos desses animais. Na literatura descrita que mais de 15% já traduz obesidade e pode ser considerado um indivíduo, um animal diabético, aquele que tem mais de 15% ou é mesmo simples aumento de peso, mas também uma situação de desmetabolismo comprovada. Então aqui nós temos 2 animais do grupo padrão e do grupo dieta experimental na 30ª semana de vida, antes de realizarmos os procedimentos operatórios. Bem, como já relatado na literatura, os animais e indivíduos humanos diabéticos possuem um comprometimento no efeito incretínico. Então encontramos realmente uma menor secreção de GLP-1 após um estímulo oral de glicose. Analisando-se o coeficiente de decaimento da glicose no teste intraperitoneal de tolerância insulínica realizado em 2 oportunidades no pós-operatório, tanto no pós-operatório precoce quanto no pós-operatório tardio, com 8 e com 16 semanas de pós-operatório, nós encontramos maior decaimento da glicose nos animais que receberam ração experimental, comparando-se o grupo transposição com o grupo Chan e com o grupo controle. Isso significa que houve um aumento da sensibilidade à insulina. Sem dúvida alguma, foi comprovada, mediante análise in vivo da insulina, que houve aumento da sensibilidade dos tecidos periféricos das células-alvo aos efeitos da insulina. Assim, como queríamos demonstrar, o ciclo de dietas experimentais é eficiente em reduzir obesidade desses animais, constatada por aumento do peso corporal, assim como da adiposidade, e desenvolve também efeitos sobre o metabolismo glicídico, como verificados na população humana, quais sejam hiperglicemia, intolerância à glicose e resistência periférica à insulina. Também, como queríamos demonstrar, a interposição ileal isolada na 18ª semana de pós-operatório em ratos com desmetabolismo glicídico induzido por dieta promove melhora da tolerância à glicose e melhora da sensibilidade à insulina, sem redução do peso corporal e sem impacto sobre o consumo alimentar, diminuindo e não diminui a gordura visceral e também não modifica estruturalmente o pâncreas endócrino desses animais. É claro que estudos adicionais são necessários para confirmar o potencial dessa cirurgia, para validar essas perspectivas, mas
logicamente utilizando um modelo controlado, rigoroso, efetivo, semelhante, que se mostrou como uma ferramenta útil para desenvolver obesidade e induzir uma situação de resistência insulínica comprovada que melhor mimetize a condição humana. E não em ratos com modificações genéticas e pâncreas destruídos por fármacos ou mesmo por intervenções cirúrgicas, para termos prudência na hora de extrapolarmos os nossos resultados para a clínica. Faz-se necessário um estudo maior de todos os circuitos e fatores envolvidos, fundamentalmente as bases moleculares que explicam esses fenômenos. Por fim, no âmbito da medicina translacional, que é um programa de pós-graduação do qual eu faço parte, que tem como dogma from the bench to the bedside, saindo da bancada ao laboratório, faz-se necessário considerar e avaliar todos os benefícios que essa cirurgia, a interposição ileal isolada, possa vir a proporcionar para indivíduos selecionados, não obesos mórbidos, dotados de aumento de peso ou até obesidade grau 1, que não tenham tido sucesso com medidas clínicas conservadoras, farmacológicas, mudanças comportamentais, para que possam usufruir de uma melhor qualidade de vida. A comprovação da eficácia do potencial desta cirurgia, acreditamos, nos anos de pesquisa e vivência de nosso grupo, que já demonstrou resultados semelhantes em ratos normais, não diabéticos e não obesos, acreditamos que esta pesquisa tenha esgotado a fase experimental e no nível pré-clínico nós temos confirmado o potencial que reside nesta cirurgia. Com cessa vênia, acreditamos que seja o momento de iniciarmos um estudo investigativo em não mais do que 10 indivíduos diabéticos comprovados e não obesos, para avaliar, escrutinar os efeitos adversos, complicações que porventura possam ser atribuídas exclusivamente à interposição ileal isolada, e que, considerando-se o princípio da não maleficência, de não fazer dano, pudesse cientificamente, com toda a base, com toda a argumentação, baseado não só no conhecimento e nos trabalhos e estudos de laboratório de nosso grupo, mas também em todos os outros semelhantes que envolvem a interposição ileal na literatura, para que então possamos dar início a ensaios clínicos, que é um tipo especial de pesquisa clínica em Anima Nobre. Eu tenho grande honra e satisfação de estar aqui. Agradeço a presença dos senhores membros da banca e agradeço de antemão todas as críticas e sugestões que, com certeza, os senhores têm para me fazer. Agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer, além dos senhores membros da banca, agradecer aos demais presentes, agradecer todo o apoio, toda a orientação, todo o conhecimento transmitido pelo professor João Luiz, que desde sempre, desde que eu conheci no ano de 2010, e nos caminhos árduos da pós-graduação, até iniciarmos efetivamente a nossa pesquisa no ano de 2012, depois de conseguirmos obter um financiamento para essa pesquisa da ordem de mais de R$150 mil, mas foi o seu currículo, foi a sua capacidade como cientista, como pesquisador, a sua competência que proporcionou que nós concluíssemos esse trabalho.
Então agradeço também o senhor estar aqui hoje e lhe parabenizo. Agradeço também especialmente a professora Valderez, que muito nos enobrece em sua presença, que também deu todo o apoio e suporte para a realização dessa pesquisa, junto com a professora Guimico, experimentação animal, do INFAR, que me transmitiu conhecimentos de bioterismo. Agradeço também ao professor Gagliardi, que também foi fundamental na interpretação desses resultados como brilhante endocrinologista que é. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a minha família, os amigos presentes e também meus amigos de trabalho que souberam e entenderam as necessidades de minhas ausências em muitos momentos de nossa vivência. É isso que eu tenho que falar para os senhores. Muito obrigado. Ela é boa ou não, a sua pesquisa é muito boa, é muito rica e ela é uma contribuição ao conhecimento científico. Isso é o que importa numa pesquisa. E todas as considerações que eu vou fazer aqui têm o intuito de melhorar o seu relatório, lembrando sempre que a razão é uma xícara de 2 águas. Você pode pegar com a mão esquerda ou com a direita, essa é só a minha pegada da xícara. Você coloca como resultados. Ora, vamos aqui invocar o professor Saul Goldenberg, que é um dos grandes pensadores desta casa sobre a metodologia. Veja, resultados, você deve estar concordar comigo que resultados é algo produzido a partir da nossa variável independente. Veja, a variável independente desta pesquisa é a interposição linear. Se você não tivesse produzido os seus ratinhos todas estas hiperglicemia, você não teria pesquisa. Então isso é uma caracterização da amostra. A caracterização da amostra está filosoficamente no capítulo de métodos, jamais, no meu entender, no capítulo de resultados. Os seus resultados são oriundos da interposição ideal, o que você coloca. Mas isso é um equívoco de relatório, na minha opinião. E acho que você deve refletir sobre estar nos seus objetivos. Veja, fazendo de novo uma reflexão sobre a metodologia. A sua pesquisa vai propor algo inédito. É isso que sua pesquisa propõe, que é o que, em tese, deve ter uma pesquisa de doutorado. E ela propõe algo inédito e conclui algo baseado em cima dessa proposição. Essa dieta, a doutora não está inédita, essa dieta está referenciada 261. Então eu acho que é um. E aí isso perturba o seu relato. Elogios, especialmente que se refere à minha formação como pesquisador, que, graças a Deus, vou atingir acho que a maioridade científica, né, nessa sessão tão enriquecedora que é essa defesa de tese. Né? Um privilégio estar aqui com os senhores, né, que podemos aperfeiçoar cada vez mais os frutos do nosso trabalho com a experiência de vocês. É claro que todo esse idealismo, né, como eu disse, segue a regência, a batuta ligeira do professor João Luiz. E eu peço desculpas, né, pelos defeitos e imperfeições apontados por todos os membros da banca, né, e alguns também citados pelo senhor, mas somos falíveis, né, essa compreensão, mas vamos, assim como fizemos na qualificação, vamos contornar esse problema. Eu tenho ciência do meu jeito de escrever, às vezes eu empolgo escrever mais, aí fico confuso, como mesmo né? Agradeço a atenção que foi me chamada em relação a termos mais vagos, né? Relacionados,
numerosos, vai explicar mais, como o professor aventou, né? Nenhuma, muitas vezes, então nós vamos objetivar mais essa redação. Como orientador e presidente dessa sessão, não creio, isso é uma posição pessoal, que me caiba interrogar e questionar o pós-graduando que eu venho fazendo há 7 anos. Então, esse foi o momento aqui eu questionar o pós-graduando. Inclusive, os equívocos desse relatório, eu sou partícipe pleno, porque foi tudo feito bem, com um acordo em conluio com o nosso pós-graduando, que é um pós-graduando que honra a profissão médica, que realmente se desempenhou de forma magistral, com muita ética, com muita responsabilidade, além da sua inteligência e de todos os atributos que ele aqui apresentou, e a mim tem sempre apresentado ao longo desses anos. Então me cabe parabenizar o pós-graduando, a sua família, que aqui está, o seu pai, que também é da nossa seara, é cirurgião, inclusive cirurgião bariátrico, e tem comum comigo, tem um filho também, que é cirurgião bariátrico. Tem que parabenizar essas pessoas pela estirpe, né? Se bem que raça agora é meio estranho de falar, mas a estirpe, nós podemos falar estirpe familiar, nós podemos falar incolumemente, né? Sem que as patrulhas nos assediem. Então, está de parabéns o Lucas e a sua família. Quero também manifestar o meu agradecimento aos co-orientadores, a professora Valéria, o professor Gagliardi, pelo que fizeram nessa pesquisa, o auxílio que nos deram de fundamental importância. Então, realmente os honram com a sua colaboração. O nosso programa de pós-graduação, Medicina Translacional, ele me é muito caro na sua filosofia, na sua concepção, porque é algo que intuitivamente eu vinha fazendo durante toda a minha vida, sem que houvesse ainda essa consciência da mente grupal, né, no sentido de o que é medicina translacional, que é algo que problema que nós constatamos na nossa atividade com os nossos pacientes, com os nossos doentes, e levamos problemas esses que precisam ser resolvidos e lançados luz a nível de anima vili, porque é aí que nós podemos fazer a verdadeira experimentação, que é colocar uma condição mórbida naquele elemento e daí então atuarmos, porque no ser humano isso é feito em raríssimas ocasiões, como por exemplo uma mera influenza, uma gripe. Você pode induzir eventualmente o indivíduo uma gripe do indivíduo para testar uma vacina, algo com muito cuidado para não cairmos nas experiências monstruosas que nós tivemos ocasião de, infelizmente, testemunhar e saber da existência delas, não só na Alemanha nazista, como também nos próprios Estados Unidos, com aquele nefando experimento dos sifilíticos, que durante anos foram tratados vírus da raça negra, não foram tratados, foram só observados e depois foi negado o tratamento da sífilis, aquela coisa monstruosa, como outros experimentos desse tipo. Então nós não vamos fazer, nem podemos fazer nada disso. Passamos para a bancada, o laboratório, esses nossos problemas, que foi o caso exatamente. Então eu estou aqui diante de uma banca constituída de artesãos, de operários cujo substrato é o ser humano, um nutricionista, cirurgiões, anestesistas, que eventualmente tem esta visão do que nós estamos fazendo aqui. Com os ratos não é brincar de boneco, colocar o ratinho para andar, não. Aquilo lá veio de um problema adquirido da clínica e colocado em nível experimental realmente,
porque são animais que lhes foram colocadas uma condição que eles não possuíam, no caso a obesidade e o desmetabolismo glicídico, e aí então nós atuamos no sentido de interrogar se aquele procedimento terapêutico poderia ser pensado num segundo momento e ser lançado em anima nobile. E o segundo braço da medicina translacional é que nós não nos conformemos em fazer os experimentos e fazer os ensaios clínicos, obter os resultados, mas que esses resultados sejam promulgados, sejam integrados nas nossas populações. É o outro ramo da medicina translacional, que é exatamente, começou esse movimento nos Estados Unidos da América, em larga escala, de dotarmos os hospitais, os serviços universitários, as associações de profissionais dessas informações, para que isso possa ser generalizado para a nossa população. Tem até uma notícia a dar boa aqui, que na próxima semana, tem a impressão que neste mesmo dia da segunda-feira, nesse mesmo anfiteatro, será definida uma tese de uma pós-graduanda nossa, uma pedagoga, que fez um estudo profundo a respeito do que nós estamos fazendo no Brasil com essas informações que nós adquirimos nos bancos acadêmicos e nos institutos de pesquisa. Essas informações estão sendo levadas ao público ou estão sendo engavetadas e servidas apenas para diletantismo intelectual de uma elite acadêmica? Essas interrogações nós estamos procurando escrutinar. É um trabalho que já dura 6 anos e que realmente está dando frutos, e será aqui, até eu convido aqui a plateia, para quem se interessar, irá aqui na próxima segunda-feira às 13 horas, que será defendida essa tese. Então, nós temos a considerar aqui 2 coisinhas a dizer, e não posso deixar de dar uma opinião, que é sobre alguns problemas metodológicos. Obviamente que nós não queremos e não podemos ser em ciência donos da verdade. Isso é incompatível com o mundo e o ambiente científico. Ninguém é dono da verdade, apenas a nossa proposição é que tenhamos um norte, uma rota, uma meta e uma estrutura metodológica que possa ser reproduzida e que tenha uma coerência interna e que tenha uma lógica, que não violente a lógica. Porque o que nós vemos é que, em grande parte das pesquisas, na hora de se engendrar a pesquisa e de se fazer os relatórios, existe uma espécie de renúncia à lógica. As pessoas fazem algumas coisas, como por exemplo, pegar a conclusão e repetir os resultados. Então, na conclusão diz, o meu bichinho morreu com tanto dia, tal. Isso é resultado, não é uma conclusão, porque a conclusão ela é lançada em face dos resultados tratados pela estatística. Então, é lançada numa população. Então, algumas coisas desse tipo que seria intempestivo eu continuar discriminando aqui, mas há muitas coisas que nós observamos em algumas pesquisas, é uma falta de coerência interna e uma falta de lógica em colocar alguns parâmetros em foco. Essas questões de discussão, de lançar a luz nos temas que nós estamos abordando, vem lançar luz. E o importante é que haja mais luz do que calor, né, nessas discussões. Que elas serão feitas com isenção e tendo em vista essa prerrogativa do pesquisador, que é a humildade, é a verdadeira humildade. Verdadeira humildade não quer dizer que é baixa estima. O indivíduo pode ter uma elevadíssima autoestima, tentando ser humilde, saber, ter consciência das suas limitações, que ele não é dono da verdade, que outras pessoas podem lançar num aspecto e mostrar que esse aspecto deve ser reformulado. Então, essas questões metodológicas são muito interessantes de ser discutidas. Nós tivemos aqui contribuições muito importantes, às quais eu agradeço imensamente a banca, essa banca multidisciplinar,
tem uma professora da área da nutrição, muito adequadamente, né, diante do assunto que nós estamos discutindo, e todos os componentes se houveram muito bem com suas contribuições importantíssimas, que nós vamos atender. Eu já digo, já foi dito pelo nosso pós-graduando, hoje quase doutor, né? Peraí, já doutor, porque eu estou com umas assinaturas aqui da banca inteira, né? Falta avaliação. Pois bem, então está tudo aqui escrito, né? Que ele já pode ser tido como o mais fresco da universidade, porque realmente foi feito há alguns minutos atrás, e ainda está cheirando a neném, né? Bem fresco. Pois bem, então, mas não só uma promessa, como já uma realidade. Não só uma promessa de pescador, mas uma realidade de pesquisador que vai continuar com o nosso grupo, fazendo outras pesquisas nessa linha. Nós vamos continuar nessa labuta. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Proclamo o doutor Lucas como verdadeiro doutor, né? Doutor em ciências, como é o título que dá atualmente, e o parabenizo a todos e muito obrigado também.